Olá malta, estou aqui para mais um vídeo. Passado um mês sem vídeos, volto-vos a trazer mais um vídeo. E pronto, desta vez tenho desculpa, que é sempre a mesma, que é a universidade. Tive frequências, uma semana de frequências. Depois agora estou a preparar para a queima. E este ano na queima do Porto vou fazer barraca, portanto se quiserem passem lá, que é a Barraca da Gina, número 30, I guess. Portanto, se forem à queima do Porto, podem passar lá para me ver. E eu não sei o que é que eu estou a dizer isto, mas pronto. Caso alguém vá à queima do Porto, whatever. Yeah. Mas pronto, eu vou falar então. É mais uma review este vídeo e nota-se mesmo que eu perdi completamente a prática de gravar. Mas pronto, então a review desta vez vai ser Brandon Sanderson. Desta vez e sempre. Acho que os últimos 3 ou 4 vídeos foram Brandon Sanderson. Mas pronto. Ou então não. Mas pronto. Então é Brandon Sanderson. O segundo livro de Stormlight Archive, que é Palavras de Radiância. Este também então foi trazido pela Catártica. Portanto, por favor, continuem a trazer Brandon Sanderson, que em português é muito mais fácil de ler. E um livro deste tamanho é muito mais fácil de perceber do que se estiver a ler em inglês. Portanto, se quiserem, tentem comprar físico, porque ajudam provavelmente a editora a perceber que, ok, o público português quer mais sobre Brandon Sanderson e provavelmente vão ter mais, vão acabar por traduzir e editar mais livros para nós. Mas pronto, isto é um livro ginormous, também foi um dos motivos porque demorei muito a trazer vídeos e isto demorou a ler e mesmo assim foi um livro muito, muito bom. Tipo, não sei se vocês viram o vídeo do primeiro, da review sobre o primeiro livro, por favor, se não viram, passem primeiro nesse e depois venham acabar de ver este. Mas basicamente todos os pontos positivos continuam neste livro. Continuamos a ter as ilustrações, aqui o mapa do continente todo, ao longo de todos os capítulos, de vez em quando vai ter então também ilustrações, principalmente sobre monstros e sobre disposições de cidades e isso, que eu acho que é um plus muito grande. Mas pronto, como é de lei, vamos então começar com um pequeno resumo sobre a história. Este resumo vai ser basicamente mais sobre o primeiro livro, mas pronto, para quem não quiser saber nada, então vai aparecer aqui o tempo em que vão poder saltar. Estás ainda aí? Ainda bem. É porque então queres saber de que é que se fala esta história. Então, basicamente, a história passa-se toda no continente de Rochar e este é um continente muito árido porque há constantemente tempestades mesmo muito, muito fortes que não permite que a maior parte da vida siga, continue a existir e mesmo a falta de água porque também existe porque é um continente assim muito árido. Neste continente, então, temos neste mundo as espadas, que provavelmente os objetos mais importantes, que têm mais valores do que certos reinos, que são as espadas de lascas. E estas são espadas que conseguem cortar tudo. E no caso de seres vivos, não cortam propriamente a carne, eles cortam a alma que representa aquela parte do corpo. Portanto, se me cortassem a mão, eu ia continuar com a mão presa no corpo, no entanto, ia perder o movimento total das mãos. E no caso de cortarem o pescoço, pronto, eu morro. Mesmo tendo o pescoço continuado preso ao corpo. Mas pronto, então há um número limitado destas armas e por causa disso há muitas guerras entre diferentes reinos e mesmo entre reinos dentro do reino entre diferentes províncias para então ganhar poder conquistando as diferentes espadas de lascas. E agora, uma das potências do mundo, que é a Letkar, que provavelmente é dos países que têm mais lascas, se não o reino que tem mais lascas,
A história começa com a morte do rei. Este é assassinado quando o reino da Letkar está a fazer um tratado de paz com a nova espécie de seres sencientes. Não são humanos, mas são também conscientes e tão inteligentes nível de humanos, que são os Parshendi. Eu agora tive um derrame cerebral que estava a faltar o nome. Portanto, estes Parshendi são muito diferentes dos seres humanos. Têm tipo carapaças, apesar de serem bípedes, e são vermelhos e pretos, não são todos da mesma cor como nós. E têm carapaças mais espécie de lagarto, não consigo explicar muito bem. Mas pronto, quando estes dois povos iam acabar por fazer um tratado de paz, nessa mesma noite o rei é morto. E isto levou a assassinado, levou a que haja então uma guerra de 6 anos, que é a Guerra de Vingança, onde os Aletis, os humanos da Letkar, não me estou a lembrar do nome deles, vão para as planícies, planícies destruídas, separadas. Mas pronto, é uma zona no este de Roshar, que é onde começam as tempestades. Portanto, aqui as tempestades são muito mais fortes e isso faz com que seja um terreno muito mais árido. E aqui então eles lutam com os Parshendi nos últimos 6 anos para tentar vingar a morte do seu ex-rei. Eles lutam basicamente a tentar conquistar cristais que estão dentro de uns monstros, mas pronto, provavelmente foi dos resumos mais longos e mesmo assim a história nem é esta, não é que isto não seja a história principal, é a história principal, mas é muito, mas muito, mas muito, mas muito mais. Também vai ter poderes mágicos que vai variar muito consoante a ordem em que estás. Mas pronto, eu não vou dizer mais nada porque eu não me quero aprofundar mais. Vai haver muitos poderes mágicos muito diferentes uns dos outros. Até aqui acho que só fala 2 ou 3 ou 4. Acho que fala só de 4 diferentes, mas tudo tem a ver com absorver energias que vêm da tempestade. Oh meu Deus, é que quanto mais falo, mais eu vou continuar a falar. Eu vou parar por aqui. Eu acho que deu para ter mais ou menos uma ideia, assim, num estilo medieval, e deu para ter a ideia básica do livro. Eu espero que quem esteja a ver este momento não esteja desiludido comigo e isto não fez com que não gostasse do livro. Porque é tão complexo que eu em 5 minutos não consigo resumir 1/10 da história. Nem a premissa principal. Porque estando eu no segundo livro, acabei de ler o segundo livro, se eu contar a premissa principal... Tipo, primeiro, eu não sei bem qual é a premissa principal para além de salvar o mundo. Sim, o mundo está em risco. Porque vocês vão ter de ler. E mesmo o mundo em risco não é tão linear e não é tão fast forward com o que está a acontecer. É muito a imagem de Mistborn, que no primeiro livro tinha um fim. O primeiro livro tinha um objetivo principal, derrotar um vilão, mas depois, a partir do segundo e no terceiro, dá para perceber que a história tomou um turn totalmente diferente. Apesar do objetivo no primeiro livro ser é totalmente diferente do segundo e do terceiro, e é algo muito mais épico e muito maior, que acontece muito neste livro. Mas basicamente eu vou partir já para a review, porque já estou a repetir-me, e eu não quero perder o vosso tempo aqui, que achem que estão a perder tempo a ver aqui o meu vídeo. Meu Deus, eu estou mesmo enferrujado a gravar vídeos. Eu já volto. Portanto, começando com um dos primeiros pontos que eu escrevi aqui da minha review, é mortes. Sim, neste livro então continua a haver mortes. Eu agora de cabeça não sei se no primeiro tinha.
tinha mortes, mas acho que não foram assim tão impactantes como as mortes que vão ver neste livro. Sim, e quem já viu mais do que um vídeo meu sabe que isso é um ponto muito positivo. Não que eu goste de que as pessoas morram, mas o facto é, na vida real, e principalmente se estamos num momento ou numa ação com high risk, high rewards, vai haver mortes. É perigoso. Como é que tu sabes que algo é perigoso? Porque muita gente já morreu a tentar fazer aquilo. Entre muitas aspas, mas principalmente nas histórias, se independentemente do que aconteça ao personagem principal, ele vai viver da cena, vai sobreviver da maneira mais estranha possível, isso é muito turn-off para mim em relação àquela história, àquele livro, àquele escritor. E Brandon Sanderson não tem medo de matar os seus personagens. Ainda bem. Posso ficar triste com a morte, mas é isso, é isso que é interessante na leitura. Tu sentires sentimentos, claro que é sentimentos, mas conseguir sentir diferentes sentimentos. Ficas feliz, ficas nervoso, ficas triste. E muito só ficas nervoso porque sabes que pode correr mal. Pode dar torto a coisa. Portanto, se souberes, acabaste tipo, ok, tanta coisa e ele está bem. Ficas tipo, está na ação e está no momento da ação e tu ficas, ok, vai correr bem. No entanto, a morte não é o único ponto que faz sofrer os personagens. E há autores que conseguem fazer isso muito bem, não tendo a morte por direto, conseguem fazer os seus personagens sofrer e muito, principalmente em animes e isso. Mas pronto, continuando o próximo ponto. Neste livro em particular vai abordar muito mais os Parshendi, mas muito, muito mais. Vamos começar a conhecer o povo Parshendi, o que é que realmente são os Parshendi, o que é que realmente é o povo Parshendi. Portanto, se tiveram curiosidade sobre o que é que este povo, que não é humano, mas é muito parecido, faz, então leiam o livro porque vão perceber. Agora, senti que, acho que é um ponto negativo, por Brandon Sanderson ter talvez a necessidade de escrever livros tão grandes. No capítulo, eu acho que é 38, foi o que eu apontei aqui, que é sobre a Shallan, há um acontecimento que é muito enrolar a história para continuar a ter conteúdo e senti que isso foi um ponto negativo. Eu, quando li esta ação, este episódio, este capítulo, senti um bocado desnecessário de estar na história e acho que isso tem muito a ver com a necessidade de Brandon Sanderson de ter livros gigantes. Agora, para quem gosta da Shallan, Shallan, não sei dizer, este é o livro, é para vocês. Tem, do início ao fim, é a evolução desta personagem, mas é muito boa. A ação, o que lhe acontece, as decisões que toma, a sua progressão, a sua evolução, o seu crescimento, é muito, muito bom. Então, se gostam desta personagem, eu não gostava muito no primeiro livro, mas agora passei à mala. É um personagem incrível. Fez-me lembrar um bocado Vin, de Mistborn, só que nada a ver, mas fez-me lembrar. Porque também é uma mulher muito poderosa e muito incapacitada. Incapacitada, acho que assim se diz. Com muitas capacidades e é uma mulher, agora diferente da Vin, muito engraçada. Tu gostas de ver este personagem e gostas que ele apareça na história, ela neste caso apareça na história, porque, não sei, eu sentia-me bem ao ler o que ela fazia, o que ela pensava, o que ela dizia, porque apesar de não ser um personagem nada leve, ela leva os seus problemas e não os enterra, mas consegue dar outcome todas as dificuldades que passou na vida com um sorriso, com uma piada, e foi um personagem incrível de ler e de ver esta evolução dela do início ao fim do livro. Portanto, se gostam da Shallan, vão gostar mais. Se não gostam, provavelmente vão gostar ao ler este livro. Portanto, como disse na sinopse deste livro, não sei se tu viste, mas se não viste, é tranquilo, podes continuar a ver o vídeo. Vai ser abordado muito, mas muito mais sistema de magia
e vão ver que não há só uma magia. Há vários tipos de magia, tipos de magia, tudo basicamente no mesmo sistema de magia, mas depois cada um vai dar uma magia diferente, muito parecido com Hunters x Hunter, que existe o NAME, mas depois, consoante o uso do NAME, tu consegues fazer coisas totalmente diferentes. Primeiro, consoante a tua classe que vais ter, e mesmo dentro de todas as pessoas dentro da mesma classe conseguem ter poderes diferentes. É igualzinho o que acontece neste livro. Portanto, quem gosta do sistema de magia de Hunter x Hunter provavelmente vai interessar-se por este sistema de magia neste livro. Enquanto no Hunter x Hunter é muito mais personalizado, acho que não havia dois personagens com a mesma magia. Aqui não é tão personalizado, mas tem parecenças e eu vou-me calar para não me dar spoiler. Mas, basicamente tem parecenças com Hunter x Hunter. E eu acabei de perceber que me contradiz-me. What the fuck, como é que se diz? Contradisse-me bastante neste ponto de sistema de magia. Mas, basicamente, Hunter x Hunter, pensei nisso. Quem viu, quem não viu, vá ver. Apesar de ser muito grande, mas vá ver. É muito bom. Outro ponto positivo desta história é que eu senti que as coisas são muito orgânicas. Por exemplo, a Shallan, ela é uma estudiosa, uma pesquisadora, e dá para perceber ao longo do livro que é algo real. Parece mesmo uma pessoa a pesquisar e a ver documentos. Não é simplesmente ele a dizer, ok, a Shallan pesquisou sobre isto e encontrou isto. Não. Nós conseguimos ver ela a pesquisar e parece real, parece como uma pessoa pesquisaria na vida real. E as dificuldades e a maneira que ela conseguiu ultrapassar essas dificuldades e a falta de informação e a informação errada, porque ela está a pesquisar sobre coisas completamente antigas que já passaram há muito, tendo em conta que ao longo do tempo, num passado mais recente, houve toda uma limpeza do conhecimento de modo a que a religião conseguisse controlar o conhecimento. What the fuck, já me estou aqui a embrulhar todo, mas dá para perceber completamente que ela parece que está verdadeiramente a pesquisar, não é só um personagem num mundo de fantasia que não existe, parece mesmo real. E esta organicidade, é algo, este ponto, uou, estou-me a travar todo, não estou a conseguir falar nada com nada hoje, peço imensa desculpa. Este lado orgânico da obra, este lado real, é um ponto muito, muito positivo. Agora, este ponto positivo advém de conhecemos a história por vários pontos de vista. Eu acho que falei isso no primeiro vídeo, no vídeo sobre o primeiro livro, que é um ponto positivo que eu gosto muito. E conseguimos perceber que o personagem principal basicamente é Kaladin. Se calhar nesta história é mais a Shallan, mas no fim do dia eu acho que o personagem principal vai ser o Kaladin, foi e vai continuar a ser. E é muito engraçado nós estarmos a conhecer o personagem principal pelo seu ponto de vista e pelo ponto de vista dos outros personagens. Por exemplo, quando temos uma parte da história vista pelo Adolin, ele vê o Kaladin como alguém completamente carrascudo, que é sombrio, que não sabe ter piada, não sabe dizer piada, não sabe ter piada, não é divertido. Enquanto quando vemos o Kaladin pelo seu ponto de vista, vemos que na verdade ele só está a pensar em como manter as outras pessoas vivas, como proteger os seus. E acho muito engraçado porque na vida real é assim, a tua visão que tu tens de uma pessoa é totalmente diferente da visão que essa pessoa tem sobre si e que outra pessoa tem tudo sobre a mesma pessoa, tudo sobre a mesma maneira de pensar, a mesma ações que teve, mas através do olhar de cada um, através da interpretação de cada um, vamos achar que são pessoas totalmente diferentes. E eu achei isto muito engraçado, que também torna orgânico e torna real esta história. Agora, eu li um ponto que eu já não me lembro, vou-vos ser sincero, que eu escrevi aqui, já não me lembro em concreto sobre o que estava a falar, mas eu acho que vai ficar bem por dizer aqui. Nada é o que parece.
Tenho uma leve ideia de que é que eu estava a falar, não tenho a certeza, mas yeah, quando estiverem a ler o livro, quando estiverem a avançar sobre a história, pensem, nada é o que parece. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei, mas acho que vocês vão perceber enquanto estiverem a ler o livro. Ao longo do livro vai ter romance. Não sei quem é que gosta, eu particularmente até gosto. Não gosto que o livro seja todo sobre romance, porque senão leiam um romance, I guess. Mas gosto que os livros tenham romance nas suas histórias, porque, oh meu Deus, eu vou estar sempre a bater na mesma tecla, mas torna real. É normal nós apaixonarmos, é normal nós gostarmos das outras pessoas e também é normal acontecer aos personagens, mesmo que sejam de fantasia, mesmo que não existam. É normal acontecer. Portanto, agora vamos entrar na parte final da review. Vou abordar mais sobre o final. O final em si achei muito bom, muito épico, muita guerra, muito oh my god. Eu estava no edge of the seat, tinha que ler, tinha que perceber o que ia acontecer, como é que se iam safar. Achei muito. No final, depois já não houve aquela necessidade de tornar lento e haver partes desnecessárias da história para continuar a aumentar. Não, foi corrido, foi um pace muito melhor. E depois deu para perceber a evolução tanto da Shallan como do Kaladin. Eles têm cada um os seus problemas separados. Basicamente, no fim, o problema acaba por ser o mesmo. Mas achei muito interessante estas duas diferentes linhas de história, meio que paralelas, que depois deixam de ser paralelas e cruzam-se. Mas enquanto no Kaladin eu achei o desenvolvimento da sua história não tão bom como o do Shallan, o final foi melhor do que o final da Shallan. O que é que eu quero dizer isto? Ao longo da história do Kaladin foi um bocado meh, foi boa, mas não foi tão boa, e o final foi muito melhor comparativamente, muito melhor, foi ligeiramente melhor comparativamente com o final da evolução e da história da Shallan. Basicamente só a dizer isto, mas voltando ao ponto que eu falei, esta história é sobre a Shallan. Este livro é muito sobre a Shallan. E agora, este livro vai responder a algumas perguntas que vocês tenham, mas vai abrir tanta mais perguntas. Não sei quais em concreto. Não, por acaso sei, estou a brincar, sei, porque eu apontei, mas se eu disser, vou dar spoilers muito grandes, portanto, não vou dizer, mas tem a ver tipo, com a magia em si, com os deuses ou os perenes. Não vou dizer mais. Mas agora, em relação a conexões com o Cosmere, tem. Isto foi a reação quando eu vi, porque tem uma conexão enorme com Warbreaker. Eu fiquei tipo, eu já sabia que ia ter, não fazia ideia qual era, e é só no fim, meio para o fim do livro, mas eu fiquei. Oh my freaking. Portanto, se quiserem, entre o primeiro e o segundo livro, entre o primeiro, o Caminho dos Reis, e este, a Palavra de Radiância, leiam Warbreaker. É um livro bastante interessante, eu gostei muito. Tem review também aqui no canal, se quiserem ir ver, se ainda não viram. Mas recomendo muito, para depois então verem a conexão e ficarem... Não é nada mais, mas eu achei muito interessante. Também vai haver a volta do Oid. Portanto, quem gosta vai ver que ele voltou e continua louquinho da cabeça. Para terminar a review, vocês vão perceber que este livro tem muitos interlúdios e ele aproveita nos interlúdios para falar sobre personagens que não são os personagens principais ou que não estão na ação principal naquele momento. Acredito que mais para a frente vão acabar por estar. Mas isto permitiu, este fim do livro permitiu, como é que eu vou dizer isto? Os interlúdios permitiram demonstrar que o mundo é real. E eu estou a voltar a bater na tecla da realidade deste mundo e no facto de ser orgânico e de estar tudo a acontecer ao mesmo tempo. Porque nós temos a história principal, a ação principal que está a acontecer, mas ao mesmo tempo, no outro lado do Roshar, por exemplo, está a acontecer outras histórias com outros
personagens com outros problemas que ao fim do dia se calhar vão unir-se com com o problema principal, com os personagens principais. Um grande exemplo disto que eu adoro no livro é então a Song of Ice and Fire, que faz isto muito bem. Temos 5 problemas ditos principais que está a acontecer toda à volta do Westeros e que no final vão unir-se. E eu acho que isso é o grande problema da história, e principalmente não estar a sair os últimos livros, que vai ser muito difícil unir os vários problemas. Mas já nem estou a falar de Stormlight Archive, portanto, se quiserem, eu provavelmente vou fazer uma releitura de Song and Ice and Fire. Já li todos os livros até agora lançados, não é? Mas eu estava a contar reler e gravar os vídeos quando fosse anunciado o próximo livro, mas não sei se isso alguma vez vai acontecer. Portanto, não sei. Se quiserem a review do Song and Ice and Fire da releitura, porque eu já tenho que voltar a ler para me lembrar de tudo, deixem nos comentários. Portanto, a review fica por aqui, propriamente dita, e vamos passar então à avaliação. Agora, o que é que eu achei deste livro? Eu acho que basicamente, sem sombra de dúvidas, dito e feito, é 10 estrelas. É facilmente um livro de 10 estrelas. Ainda não acho que seja o livro perfeito que existe único no mundo para ter 11 estrelas, a arrebentar a escala, mas facilmente é 10 estrelas. É um livro muito bom. Acho que faz sentido que seja um dos maiores, se não o melhor avaliado no Goodreads. Mas leiam, é muito bom. Principalmente se leram o primeiro livro, vão ter de ler este livro, por favor, continuem, porque acho que tem muito potencial e vocês vão gostar muito. Portanto, basicamente, o vídeo está feito. Oh meu Deus, eu tenho pena de vocês, que este vídeo deve estar enorme. Se continuaram até aqui, eu só tenho-vos a agradecer. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Digam-me nos comentários se já leram este livro ou esta série de livros, ou se vão ler e se ficaram interessados pelo que eu falei aqui um bocadinho sobre o livro. Se puderem também, deixem o like se tiverem gostado. Se não, nos comentários também aproveitem para dizer o que é que não gostaram, o que é que acham que eu possa melhorar, ou mesmo livros que gostavam que eu lesse e que fizesse a review. Eu vou ficando por aqui. Encontramos-nos na Queima do Porto, que é já daqui a um dia. É já amanhã! É já amanhã a queima! Portanto, um grande beijo para todos vocês. Espero que sejam completamente felizes e que atinjam todos os seus objetivos. E muito obrigado por terem estado até aqui. E boas leituras. Tchau!